Bom dia a todos. Hoje o vídeo sai um bocadinho mais, um dia mais tarde do que o normal. Normalmente eu faço isto às sextas-feiras. Esta semana vou fazer então hoje, sábado, e há um motivo para isso. Eu a semana passada expliquei-vos que o meu aniversário era esta semana e quem teria até um prémio seria vocês. Quem está no grupo, na comunidade gratuita, que by the way, o link está cá em baixo na descrição, vai ter desconto de 30% e é apenas hoje, porque a comunidade está privada, a comunidade privada está fechada, como eu já vos disse várias vezes ao longo do ano. Eu não abri mais vagas, não tenho interesse em ter mais pessoas dentro da comunidade, porque para mim eu prefiro me focar com poucas pessoas, tentar ajudá-las ao máximo a ganhar dinheiro do que eu ter muita gente e eu depois não conseguir dar atenção a toda a gente, ok? Portanto, hoje, exclusivamente por ser o meu aniversário, vocês vão ter 30% de desconto de acesso à comunidade privada, ok? Depois, feito isso, se vocês quiserem, se vocês tiverem interesse, podem então entrar na comunidade gratuita. Essa aí não tem qualquer custo. Vão ter acesso a algumas informações também durante a semana, que eu lá coloco, alguns resumos, perdão. Mas para a comunidade privada, só hoje, por ser o meu aniversário, estará aberta. Amanhã está outra vez fechado, ok? Portanto, aproveitem se quiserem. Eu vou fazer um vídeo mais curto, também por ser o meu aniversário e eu quero aproveitar um bocadinho o dia e tenho algumas coisas já planeadas para fazer, como é óbvio. Portanto, eu hoje não vou falar muito de notícias, não vou falar muito de nada em específico, ok? Hoje vai mesmo ser só, vou mesmo avançar ao máximo que eu posso também, de facto, eu quero só falar também, fazer... Hoje até era para ser um vídeo mais de análise técnica, mas eu sei que isso também seria mais aborrecido para as pessoas que não têm tanto pronto, esse gosto pela análise técnica, que é importante, não pode ser só a análise fundamental, a análise técnica também é muito importante. E se vocês olharem para os gráficos, muitas das vezes, já agora deixem-me abrir antes que me esqueça, muitas das vezes nós temos movimentos no gráfico muito antes ou que antecipam certas reações do que vai acontecer, portanto, ok? E isso é muito importante, ok? Agora, outra coisa que eu quero vos falar muito rápido, ok? Vamos passar aqui para as notícias e depois eu passo então, porque eu até, meu a nível de tópicos hoje eu não trouxe muita coisa, porque ahm, eu queria mesmo avançar com o vídeo o mais rápido possível, ou seja, eu vou-vos falar um bocadinho do porque é que o dólar está a ficar forte, porque é que o ouro está a cair, porque é que a dívida dos Estados Unidos não colapsa apesar do, um, do tamanho de dívida que eles têm, um bocadinho também deste cessar-fogo, do acordo, para que vocês não sei se sabem, se já leram ou não, aqui dentro do grupo vocês têm todo o acordo escrito, ok? Todos os parâmetros que eles estão a discutir. Claro que isto é exclusivo para o grupo, não vai estar aqui no vídeo hoje, até porque é muito extenso. Quero falar também que é muito importante, a ver se não me esqueço, esta semana, foi na quarta-feira, que foi no mesmo dia que Portugal jogou, a primeira vez do Kevin Warris, que é o novo presidente da Fed, falou, ok, este é o novo presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, ou seja, do Banco Central dos Estados Unidos, falou pela primeira vez, ele já disse que ia ter mudanças, que eles estavam abertos a mudanças. Ele tem uma política um bocadinho diferente do Jerome Powell, ok? O mercado até, sinceramente, eu acho que ele até foi bastante transparente em algumas coisas. O pessoal diz que não, eu acho que ele até foi uma boa palestra, foi com perguntas interessantes. E também ele foi, não diria esclarecedor, ok? Mas para notícia de ninguém, acho eu, ele não aumentou as taxas de juros, que era algo que eu já tinha comentado a semana passada, que muito provavelmente não iriam aumentar, e que eu acho mal, porque acho que se estão a atrasar nesse sentido, já se atrasaram da primeira vez e agora acho que se estão a atrasar outra vez. Mas posso estar errado, vamos ver. Também há outra coisa que é, como esta semana nós tivemos a guerra do Irão praticamente a cessar, o petróleo colapsou aqui para os 76 dólares. Outra coisa que eu quero ainda ver com vocês é se esta semana o petróleo continuar aqui para a zona dos 70 dólares, isto pode fazer, isto pode ser uma coisa muito interessante, malta, prestem atenção a isto, porque o petróleo ter colapsado abaixo dos 80 dólares já por si só já é bom, ok?
é o mercado a dar alguma confiança que isto de facto acabou. Mas, para termos uma confirmação, se o petróleo começar a ser negociado ali na zona dos $70 ou muito perto disso, nós podemos ter feito um pico de inflação agora, ok? Nos 4,2, e as coisas podem começar, não diria nos próximos 3 meses, porque isto também há coisas que nós ainda não acedemos, ou seja, que vem acesso, os dados que nós vemos agora, pode-se já estar a acontecer na economia, ou seja, são dados atrasados, onde eu quero chegar é que são dados atrasados, ou seja, nós podemos estar a olhar para um dado que tem 2 ou 3 meses e que hoje em dia a economia até já se recuperou ou não, ou até está pior, e nós não temos essa percepção, porque ou seja, isto é tudo uma cadeia de distribuição que o petróleo afeta e, portanto, pode ainda piorar, supostamente em números, pode ainda piorar e pronto, até porque o consumidor acho que tem sentido isso no bolso. Acho que quando vai às compras, acho que o preço deve estar diferente. Agora, é assim, muito provavelmente podemos ter feito o pico da inflação, e isso seria positivo e permitia aos bancos centrais estar um bocadinho mais folgados se necessitarem de um corte de taxa de juros, embora eu ache cedo, especialmente para a zona euro, porque já expliquei diversas vezes que o euro não tem essa possibilidade de se enfraquecer como o dólar, mas era bom que o dólar descesse. Eu não sei quanto é que está o índice do dólar, ainda continua elevadíssimo, ok? Portanto, nos 100 pontos, eu tinha feito isto, é uma análise que eu fiz na semana do domingo. Além disso, para quem não vê, aos domingos eu faço aqui no canal uma análise semanal gráfica, ok? Portanto, vocês forem ao meu canal, vocês veem estas análises aqui, o off-charts. Isto é uma análise gráfica que eu faço aos domingos a preparar as trades para a semana a seguir de Forex, ok? Isto é um bocadinho mais complexo, não tem a ver com ações nem nada, tem a ver com o mercado cambial e não só. Mas pronto, é assim normalmente que eu faço o meu dia a dia com Forex. E esta semana, se vocês repararem no vídeo, tudo aquilo que eu falei no vídeo de facto aconteceu. Ou seja, esperei um aumento do dólar e aconteceu, esperei uma queda do euro aqui e aconteceu. Eu até disse que o euro ia começar a rasgar o 1,14 e até passou um bocadinho mais, aqui perto, fazendo o fundo no 1,1422. Falei que o ouro iria abrir a subir, tocava nestes níveis e descia. Mais uma vez, era só ter visto o vídeo e terem feito dinheiro, ok? Pronto. Se vocês não sabem o que é Forex, não sabem como é que operam, têm que entrar na comunidade ou fazerem o vosso próprio estudo em casa, que também é muito bom, ok? Passando então para os tópicos do vídeo, o presidente Putin diz que a Rússia possui um sistema de satélites semelhante ao Starlink. Eu trouxe esta notícia aqui porquê? Porque vocês repararem, tanto a Rússia como a China ou a Coreia do Norte, normalmente os comunistas, tentam dizer sempre que nunca estão para trás neste tipo de corridas. E atenção, eu acredito que a Rússia e a China também possa ter bons sistemas, mas os americanos ainda vão muito à frente nisso. Mas agora alguns de vocês devem estar a pensar em casa, João, mas para construir esses chips, para construir essas coisas todas, é preciso terras raras, e isso a China domina. Primeiro, as terras raras, elas são raras. O nome de terras raras não é porque elas são raras, ok? É porque a refinação é muito poluente. Por isso é que os Estados Unidos deixam a China fazer, ok? Querem estragar os solos, estraguem os deles. Agora, assim, eu não sei porque é que eles deixaram que eles dominassem tanto, controlassem tanto estas matérias, ok? Agora, assim, se vocês olharem para empresas americanas desse género, e eu já fiz um vídeo na comunidade, está nos vídeos privados, sobre isso, vocês vão ver que os Estados Unidos começou a investir bastante nesse tipo de empresas, ok? E, portanto, podem ter uma grande valorização nesse sentido, ok? Acho que é uma coisa que vocês deviam meter o olho e estudar um bocadinho sobre empresas de terras raras, porque de facto não diria que é uma próxima bolha, porque acho que não é. Acho que a próxima bolha pode ser a computação quântica, ok? E se estivermos a falar em décadas, água vai ser uma coisa que vamos pagar caro para ter, porque a AI vai precisar de ser. Se nós não conseguirmos fazer, por exemplo, data centers no espaço,
alguma coisa vai ter que arrefecer a água e vocês não pensem que, por exemplo, estes data centers em Sines é só porque sim. Não, não é só porque sim. E o povo português vai pagar bastante eletricidade às custas disso, ok? Vocês não pensem que isto vai sair de graça. Quer dizer, então os Estados Unidos estão a aumentar os impostos para data centers, não sei o quê. Portugal foi dar 5 milhões, 5 bilhões de benefícios fiscais. Lógico que isso tem alguma coisa por trás, não é? Depois Portugal tem energias renováveis, tem ali o mar à perto que pode ser usado, o mar ao perto, o mar à beira que pode ser usado para arrefecer ali os data centers. Não sei, vamos ver o que é que o futuro nos reserva, ok? Mas acho que a água, se estivermos a falar num investimento de décadas, de certeza que vai ser algo que daqui a 30, 40 anos, que possivelmente, ou até antes, mas 20 anos seguramente, 20, 30 anos, vamos começar a olhar para a água como um investimento mais sério. A China disse que os Estados Unidos estão a usar a sua segurança nacional como desculpa para suprimir e restringir empresas chinesas. Não é como desculpa, amigos, é mesmo por segurança nacional, ou seja, vocês não se podem dar ao luxo de ter os servidores de uma app, por exemplo, como o TikTok na China, e vocês controlar o que é que a população vê, e depois por si só pensa, não é? Porque muita gente é influenciada por aquilo, por exemplo, que vê na televisão, e isso nós podemos ver pelos nossos avós que são mais antigos ou pelos nossos pais, que dá uma notícia qualquer que nem é verdade, mas pronto, deu na televisão já é verdade, ou que não é bem assim, porque as notícias são um bocado distorcidas, especialmente em Portugal. Eu acredito que o jornalismo é um bocado. Eu acredito, não, vocês próprios, se vocês forem à net procurarem alguns jornalistas que foram despedidos após certas reportagens que falavam mal contra certos partidos políticos, e eles próprios disseram que foram despedidos por aquela reportagem, porque é que foram e não sei o quê. Portanto, um desses casos é o Camilo Lourenço, acho que ele deve ser o mais conhecido, mas tem outros mesmo, o Jorge Rodrigues, como é que se chama aquele que era pivô na SIC? Acho que era Jorge Rodrigues, não era? Não me lembro. Deixa eu ver. Não. Deixa-me ver já agora, pivô da SIC. Queria fazer um vídeo pequeno. Este gajo aqui, como é que se chama? Não, é qualquer coisa Carvalho, não é? Não, Rodrigo Guedes Carvalho, Rodrigo Carvalho, é isso. Não sei nem que foi buscar o Jorge Rodrigues. Pronto. Rodrigo Guedes de Carvalho. Ok. O que eu quero chegar é que ele próprio já fez uma notícia a perguntar-se que tipo de jornalismo é que eles já não vão fazer. Portanto, eu não digo para vocês já também acreditarem naquilo que eu digo sempre para vocês fazerem a vossa própria pesquisa e duvidarem sempre daquilo que vos dizem. Opa, hoje, amanhã vai chover, será que vai mesmo? É preciso ir lá fora ver, fazer a vossa própria pesquisa, ok? O governo dos Estados Unidos ordena que a Anthropic suspenda o acesso estrangeiro ao modelo de inteligência artificiais Mythos Fable 5, citando que preocupações da segurança nacional. A Anthropic desativou o acesso para todos os usuários no mundo inteiro. É assim, a Anthropic tem... Aliás, se vocês usarem a cloud, para quem tem a cloud paga, eu sei que a cloud é um bocadinho cara, acho que... Bom, tem vários planos, mas o melhor custa ali à volta dos 400 paus. Mas aquilo faz mesmo... É diferente, malta. É diferente. Aquilo programa sozinho, tem outras capacidades que, por exemplo, um Grok não tem ou um Gemini não tem. Claro que o melhor é sempre vocês usarem vários modelos de LLMs, mas assim, eu, por exemplo, eu tenho os dois, eu tenho o Grok e a Cloud. Eu gosto do Grok porque é mais libertário, ou seja, se eu quiser perguntar alguma coisa diferente, vocês podem perguntar ao Grok que ele responde, mas se for ao outro vai dizer que isso é proibido. Mas pronto. Funcionário da Casa Branca, Patrick Witt, diz que eles estão a aprovar a lei do Clarity Act de cripto até 4 de julho. Já ouvimos falar disto há meses e meses e meses, a lei nunca mais é aprovada e sinceramente isto está-me a aborrecer um bocado. Agora, como vocês sabem, ou se não sabem, deviam saber, esta lei fala sobre stablecoins e não propriamente de cripto. Ok, que tem algumas coisas que são sobre cripto, mas isto que vai trazer mais é a aprovação, por exemplo, de bancos, etc., terem as suas próprias stablecoins, fazerem empréstimos, depósitos, por exemplo, depósitos a prazo em cripto, etc. Pronto, acho que é uma coisa que também a Europa também já vai ter para o ano, mas será mais
centralizada, como é típico no comunismo, ok? Sim, não me enganei, disse que a Europa é comunista. Pá, se vocês acham que não é, pensem quem é que elegeu os membros do Comitê Central Europeu. Agora é assim, no que diz respeito ao mundo cripto mesmo, eu acho que isso não vai mudar nada em termos de altcoins. Os altcoins morreram. Pá, se safarem 2 ou 3 já vai ser muito. Em relação a Bitcoin, Bitcoin já vos expliquei nos vídeos passados que aqui é a minha opinião, não vou voltar a repetir. Portanto, passando agora para a próxima notícia, a Dodge aprovou oficialmente a aquisição da Warner Bros. Pela Paramount por 110 bilhões de dólares. Isto aqui acaba por ser mais uma jogada política que propriamente um negócio, ok? Porque se vocês, para quem não sabe, a proposta que a Warner Bros. Teve primeiro foi da Netflix, que é mais controlada por democratas. Ou seja, eles fazem mais documentários democratas, são pagos mais por democratas, etc. Então, mais uma vez, se vocês controlam o que o povo vê, controlam a forma como ele pensa e, obviamente, controlam um bocadinho os votos. O que não é assim, isso na América não é algo perigoso, porque eu não queria muito entrar por aqui, mas pronto. Se vocês olharem, não importa muito o sistema que lá está, se é democrata ou se é republicano, porque no que diz respeito à política internacional, seja quem lá estiver, vai sempre continuar o plano, ok? E vocês veem isso, por exemplo, quando saiu o Trump e entrou o Biden não reduziu as tarifas iniciais do Trump, elas até aumentaram, no caso da China, ok? O Biden, por exemplo, proibiu os chips para certos países, ok? Portanto, a política internacional ela mantém-se, seja como democrata ou republicano. O sistema americano está feito para que a América continue a ser a maior do mundo, ok? A América há de cair, ok? Mas não será nos próximos 10 anos. Tirem esse cavalinho da chuva. Escusam de vir com aquela coisa do rei Dálio da nova ordem mundial. O que é interessantíssimo, ok? O estudo dele é interessantíssimo. Mas, no entanto, porque é que começa no Império Holandês? Porque é que não começa, por exemplo, no Império Português? Ou até mais para trás, no Otomano? Ok? Porquê? Porque o modelo já é falível aí. Não deixa de ser um modelo interessante, ok? Está bem estruturado, mas não podem olhar para a história e esperar que se repita o mesmo no futuro. E isso serve também para investimentos, ok? Não é para o SP500 nos últimos 100 anos ter dado 8%, que, em média, que vai dar outra vez nestes próximos 100 anos. Ok, até pode dar mais, até pode dar menos. Portanto, é que vocês devem sempre fazer a vossa própria, o vosso próprio estudo. E devem também, outra coisa muito importante, que é, vocês já repararam a quantidade de pessoas que têm SP500 hoje em dia, meu? Esse trade a mim está a começar a não fazer sentido. Mas pronto. O Japão assinou um acordo nuclear com a Rolls-Royce para construir reatores modulares. Para quem não sabe, a Rolls-Royce é uma excelente empresa. É uma excelente empresa porque eles não fazem só carros, como vocês pensam. Ok. A Rolls-Royce produz coisas de avião também. Ok, isto aqui tem um Ibras 1420. Eu estava a tentar, isto na Bolsa de Londres, eu estava a tentar, não sei se isto tem um ADR. Um ADRzinho. Acho que não. Mas vamos olhar aqui um instante para a Rolls-Royce. Ok, praticamente tem máximos. A Rolls-Royce tem um dos negócios fantásticos, não só peças de carro, mas por exemplo, vocês podem ver aqui que eles fabricam também peças para aviões, para a terra, para o mar, e ou seja, não só carros, mas também aeroespacial, power systems, defense and new markets, ou seja, isto tem tudo um negócio muito bem estruturado e aliás muito mais lucrativo que os carros. Okay? Eles pagam dividendos, nem sabia, mas também é muito pequeno, 0,67%. Claro que a ação também está muito mais cara, mas pronto. Isto é uma ação que vocês também podem pôr debaixo do olho. Eu não tenho, ok? Isto não é uma recomendação, mais uma vez é apenas uma opinião. Se fizer para sentido para vocês estudar, ótimo. O exército britânico interceptou um petroleiro da frota paralela russa. Se vocês repararem, ao longo das semanas temos vindo a cada vez mais a interceptar, especialmente do Reino Unido,
a interceptar mais petroleiros russos, especialmente primeiro porque eles têm desligado o sistema dos radares para não aparecerem nos outros barcos, ok? Depois, obviamente, são interceptados, perguntam-se porquê. Mas tem havido bastantes confrontos entre as duas frotas e aquilo é uma área que a Inglaterra tem mesmo que controlar. Porquê? Porque aqui há uns anos atrás, ao que parece, os russos andavam naquela zona e nós só descobrimos porque um dos submarinos deles explodiu. Só não sabíamos. Ok, portanto, o que também chamou a atenção da América, não é? Porque aquela é a rota mais que demora menos tempo para atingir a América, ou seja, o que os permite ter ali uma posição para atingir a América com mísseis. Portanto, eu acho que esta guerra com a Rússia está a ficar muito mais apertada. Okay? Os ucranianos vão sair desta guerra muito mais fortes, com muitos melhores sistemas militares. Vamos a ver agora no que é que isto vai dar, se de facto a Rússia, a Ucrânia vai ceder Donbass ou não, mas vamos ver. Por acaso estou curioso para ver. Agora sim, que nós todos precisamos que esta guerra acabe, e não estou a falar só dos ucranianos nem dos russos, estou a falar de nós, Europa também, porque isto seria bom, nós anexarmos a Ucrânia pode permitir-nos que o euro desvalorize um bocado, o que era ótimo para nós, mas pronto, está aqui uns certos negócios entre Trump e Putin que são um bocado esquisitos, não sei. Uma amizade um bocado esquisita, ainda não percebi muito bem. O Ministro da Segurança Nacional de Israel diz que Israel não recebe ordens dos Estados Unidos e o acordo de Trump não nos obriga a nada. Os dias em que os judeus apanhavam e ficavam em silêncio acabaram. Nós temos visto ao longo destas 2 semanas Israel e Trump estarem em constante tensão. Eu já vos disse que tenho uma teoria da conspiração que quando estes dois se zangarem vai ser muito mal, mas vai ser para a vida de Trump, ok? Porque Israel tem um certo... não quero dizer poder, mas tem umas pessoas mais ligadas aos Estados Unidos e isto pode não ser uma coisa muito positiva para os Estados Unidos, ou melhor, para o Presidente da América. Os Estados Unidos vai continuar a existir sempre. O Irão diz que vai cobrar taxas no Estreito de Hormuz assim que isto acabar, o que vai ser engraçado, vai ser tipo uma via verde. O Elon Musk diz que o Reino... Isto, atenção, eu estou a brincar, mas isto não vai afetar tanto o preço do petróleo assim, porque a indústria petroleira também vai começar a olhar para outras alternativas e não só para aquele estreito, ok? O que pode abrir mais o mercado e gerar mais concorrência. E atenção que o Sr. Trump está sempre a dizer que o Irão saiu mais pobre desta guerra, mas se vocês olharem para os relatórios, o Irão, com esta guerra, o preço que eles exportaram de petróleo, o que eles ganharam de dinheiro, foi muito superior nestas semanas do que em janeiro, por exemplo, ok? Mas pronto. Esta guerra acabou por beneficiar não só o Irão, mas também a América. E o resto do mundo é que sofreu um bocadinho, mas nós disso temos vindo a falar nas últimas semanas. O Elon Musk diz que o Reino Unido é um Estado policial, ou seja, porque nisto aqui o Reino Unido proibiu não só oficialmente as redes sociais para qualquer pessoa com menos de 16 anos, e não é só o Reino Unido, os Emirados Árabes Unidos, ou neste caso o Dubai também, porque eu tenho conhecimento, todos os menores de 15 anos também já não podem ter redes sociais, ok? Isto está a ser algo que está a acontecer, a se alastrar por outros países. Eu não sei ainda muito bem porquê, ou seja, se é porque nós, enquanto povo, estamos a começar a assistir, vocês estão a começar a assistir ao povo cada vez mais a revoltar-se, e especialmente muitos jovens, ok, a revoltar-se, o que é perigoso para quem está lá em cima, ter este tipo de revoluções, não é? Até porque, pronto, é sempre difícil de controlar. O Reino Unido, a França, a Alemanha e a Itália estão prontos para levantar sanções contra o Irão após um acordo de paz com os Estados Unidos. Isto seria positivo mais uma vez para o petróleo. O petróleo despencou, ou seja, caiu 4% após o acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irão, ou seja, e o Irão estava aqui a $81. Nós já vimos há bocado que estava nos 74, portanto 76, ou seja, que é muito positivo. Vamos agora ver quanto tempo é que isto vai durar. Portanto, antes da guerra, aqui em 2 de março, estávamos mais ou menos nos $67. Eu acredito que ainda possa cair mais um bocadinho. Não sei se chegaremos aos 67, como o Trump está sempre a dizer,
mas se já mantivermos estes valores aqui entre os 70 e os 60 e os 67 já será muito positivo. Já podemos ter, podemos não, depende de onde vocês estão, mas há certos sítios do mundo, pronto, em que já vou ter outra vez a gasolina mais barata que a água. Para vocês terem uma noção, ou seja, aqui no Dubai havia gente a reclamar com o preço do combustível que estava muito mais caro, que já não podiam deixar o ar-condicionado. Aqui o pessoal, como é tanto calor, o pessoal tem o vício de deixar o ar-condicionado ligado quando vai, por exemplo, vai ao shopping ou aqui a uma hora, que é deixar o carro ligado com o ar-condicionado ligado. Porque o combustível é barato, não faz sentido. Ok, isto aumentou para 60 cêntimos o litro, caraças. E eles estavam a chorar que era muito caro e que não sei o quê. Eu a pensar, se eu estiver em Portugal a 2 euros o litro, iam morrer. Pronto. Um funcionário dos Estados Unidos diz que Israel tem o direito de se defender e responder aos ataques do Hezbollah. O primeiro-ministro israelense diz que ele nem sempre vê as coisas da mesma forma que o presidente Trump. Isto aqui tem dado umas narrativas, ou seja, um dia eles criticam-se um ao outro, depois já dizem que são os melhores amigos, depois criticam-se outra vez. Esquisito. A Ucrânia ataca uma refinaria de petróleo russa. A Ucrânia também tem, pelo aquilo que eu soube, ainda não, isto não é confirmado, não confirmei, mas já tem feito ataques perto de Moscou. O presidente Trump diz que sem os Estados Unidos não haveria Israel, isto é verdade, até porque quem comprou aquele pedaço de terra foi foi uma pessoa ligada aos Estados Unidos, isto, para quem quiser estudar a história. Depois vem aquela malta com as flotilhas para lá e tal. Enfim. O Japão comprou mais de 360 mil barris de petróleo da Rússia no último mês. Isto aqui é uma coisa que eu não estava à espera, uma vez que o Japão é um aliado dos Estados Unidos. Estava à espera que comprasse mais a eles. E, já agora, com que moeda é que eles compraram este petróleo? Seria interessante, não é, também saber. Ou seja, porque se foi em dólar está tudo bem, mas se foi noutra moeda, num iene diferente, se calhar já não está assim tão bem, ok? Apesar que o Japão está outra vez, já anunciou publicamente que iria sair do seu estado de defesa que manteve-se sempre desde da Segunda Guerra Mundial, não é? Que eles tinham aquela política de defesa e agora já estão outra vez a armar-se, etc. Isto acontece porque, se vocês olharem para o mundo, o negócio da América nunca foi só vender dólares, foi fazer segurança no mundo. Ou seja, isto há paz na sala porque eu sou o mais forte e digo que há paz na sala, ok? Só que a segurança do mundo está a ficar cara. Por isso é que os Estados Unidos estão a ponderar a deixar, olha, vocês entretenham-se aí que eu fico aqui com a América toda de uma ponta à outra e os Estados Unidos fecham-se e são autossuficientes, ponto. Nem vou entrar por aí para o pessoal que diz que a China também. A China, se não houver. A China depende muito das exportações. Se não houver exportações, se não houver um comércio livre global, a China cai. O que é que os chineses não é que eles vão trabalhar? Não tem trabalho. Ok? Agora é assim, se vocês. Isto agora fugiu-me o ponto da questão. Exatamente. Portanto, o que os Estados Unidos acabam por vender é segurança e essa segurança está a ficar cara. Quando o adulto sai da sala, o outro que já não há muita confiança entre as nações. O outro diz assim, ok, este gajo saiu, se calhar eu vou começar a treinar também, não é? E o outro lado diz, eu também. Porque isto se azedar, ao menos eu vou-me defender. É um bocado isso que está a acontecer no mundo. O presidente Trump diz que o MOU com o Irão não é definitivo, ou seja, o acordo de paz, o memorando, e ameaça retomar os bombardeamentos ao Irão se não gostar dele. Okay? O presidente Trump diz que os iranianos riram do ex-presidente Obama e chamaram de filho estúpido uma vadia. Eu já não lembrava desta notícia. Portanto, Trump tem sempre aquela política de estar sempre a criticar quem veio atrás para ele sobressair a todo custo. Para quem não viu há um filme que se chama O Aprendiz, salvo erro, O Aprendiz, exatamente. Vocês vejam este filme, isto é fantástico. O Trump, na altura que o filme saiu, criticou bastante, como é óbvio. Se vocês vejam este filme, ele é muito bom. Pá, este gajo faz um papel excelente, imita o Trump muito bem. E de facto, toda a estratégia de Trump é explicada no filme. É muito bom o filme. Para quem tiver interesse, vejam. Sei que é um bocado secante, não tem muita ação,
mas é um filme muito bom, ok? Deixa-me só. Opa. Tinha dito que ia fazer um vídeo curto, isto vai ficar enorme, mas pronto. A Binance afirma que permanece comprometida com os utilizadores europeus e continuará a operar legalmente após relatos que poderia perder a permissão para atender na União Europeia. Isto é um bocado preocupante, ok? A Binance tem estado sempre sob ataques já há alguns anos para cá. Eu ainda tenho ativos na Binance. Já ponderei em tirá-los e passá-los para a Bybit, mas sinceramente eu acho que na Europa não há uma regulamentação ainda clara do que é que as corretoras podem ou não fazer. A Coinbase tem escritórios no Luxemburgo, perto até de onde tenho uma casa, ou seja, de onde moro, mas sinceramente não me dá nenhum conforto, porque não é claro, ou seja, um dia fazem uma regra, outro dia fazem outro, está a começar mesmo a ser... sinceramente, viver na União Europeia se vocês querem crescer, se vocês querem investir, se vocês querem serem autossuficientes e não dependerem do Estado, ou seja, não dependerem do papá, é muito difícil, ok? É os impostos, é mil e uma leis, depois têm que pedir um requerimento, depois têm que mais papelada, mas vocês forem ao Dubai, vocês abrem uma empresa numa hora e está tudo direitinho. Sim, é incrível. A facilidade de serviços de um país para outro europeu não tem nada a ver. Tem nada a ver. Agora vai estar alguém desse lado a falar, mas tem lá malta de Paquistão que só está a ganhar $800 e isso não chega para viver lá. Então vocês também têm isso em Portugal, em Lisboa, e também não chega para viver lá. E eles lá vivem, em Lisboa vivem 20 num apartamento, ninguém reclama. Mas no Dubai também bebem 20 naqueles centros de trabalhadores. Está bem, em Portugal também, caralho, mas pronto, parece que os faz comichão, não sei. Portanto, aqui o Fed manteve as taxas de juros inalteradas. O presidente Kevin Warsh, que como eu falei no início do vídeo, diz que os oficiais do Fed estão muito abertos a mudanças. E o Irão diz que o acordo de entendimento com os Estados Unidos confirma que receberá pagamentos por fornecer serviços a navios que cruzem o Estreito do Hormuz. Pronto, para a notícia está tudo. Eu vou tentar não me alargar muito mais, ok? O mercado reagiu com otimismo a esta possibilidade de um acordo de cessar-fogo entre os Estados Unidos, Israel e o Irão. Embora não seja um acordo de paz definitivo, questões como o urânio e reparações, que são cerca de 300 bilhões de dólares exigidos pelo Irã, continuam num ponto ainda que não foi esclarecido. O principal motor do alívio é a potencial reabertura do Estreito de Hormuz. É assim, atenção também com uma coisa: se os Estados Unidos derem estes 300 bilhões de dólares, isto para mim era assumir uma derrota, ok? Mas pronto, eu duvido muito que isso aconteça, mas vamos lá ver. Enquanto ao Irã, ao urânio, eu sinceramente gostava que os Estados Unidos, gostava que eles aprendessem e ficassem com o urânio, embora a ideia do Irão, por aquilo que eu já percebi, é mesmo destruí-lo e nenhum dos dois ficar com isso, o que é uma pena. Eu tenho investimentos em urânio e dava-me imenso jeito que os Estados Unidos ficassem com ele, mas pronto. A queda do petróleo foi um reflexo do cessar-fogo, ou seja, o petróleo registrou, como nós vimos há bocado, uma queda acentuada nos 4,7%. Isto no momento do acordo, entretanto já caiu mais, voltando ainda a ver, o petróleo caiu desde o momento do acordo, mais ou menos aqui 23%, que é algo fantástico, 20%. Ok? Portanto, isto pode consolidar a confiança do mercado, e se o preço recuar ainda mais para os $70, pode fazer um pico da inflação, ou seja, podemos não ter mais essa inflação, ok? Pode ter sido feito o pico no mês agora de junho, ok? O reflexo prático é da queda dos indicadores como a inflação, o CPI e o PCE será visível nos meses seguintes, ou seja, julho, e agosto e setembro. Agora estou a ler as minhas notas porque há coisas que eu não consigo me lembrar sempre durante o vídeo, ok? Portanto, a curva de juros, os indicadores, a expectativa de inflação do break-even ali de 5 anos
já apontam para baixo, o que é porreiro. Podemos olhar até para isso no instante, para não estar aqui só a falar e vocês estarem a ver um gráfico. Ok. Precisamos que este gráfico deixe ainda mais. Portanto, esta semana já começamos a ver aqui uma pequena queda. Vamos a ver se isto se mantém. Vocês estarem, não sei se estão a ver o mesmo que eu estou a ver. Deixa-me só aqui e traçar aqui uma coisa. Ok. Interessante. Bom, ou seja, se nós precisamos que estes juros de curto prazo deixam bastante rápido, o que eu não sei se vai acontecer ou não, porque se acontecer, o que nós precisamos é que estes juros deixam para que o mercado recupere outra vez a confiança no mercado de investimentos. Precisamos que o dólar também deixe, ok? Isso era outro ponto que eu gostava de ver nos próximos dias. Se vocês olharem para o ouro tem vindo a descer, ok? Ou seja, nós olhamos aqui para o ouro e desde os máximos em fevereiro, mais ou menos, ele já desceu, se contarmos agora com o da semana passada, 28%. Mesmo com a guerra e isso tudo. Mas a pergunta que vocês devem estar a fazer é, João, porquê é que o mercado saiu do ouro, que é um ativo de refúgio, em vez de ter ido para o ouro e o ouro não fez mais máximos? Porque o mercado prefere ir para renda fixa, ou seja, o ouro não paga yields. Como é que vocês ganham dinheiro com ouro? Só se ele subir. Por isso é que eu nunca tenho ouro, por isso é que eu não gosto de ouro, por isso, já vos expliquei isto diversas vezes. Eu não gosto de ouro porque o ouro é uma barra, não serve para nada, não produz nada. Pá, não, mas é um ativo de refúgio, está bem, nota-se, olha, tivemos em guerra, o pessoal preferiu dívida americana. Porquê? Porque paga juros. O ouro não paga juros. Já uma empresa é igual. Como é que uma empresa. Vocês têm três maneiras de ganhar dinheiro nas ações: ou ela sobe, ou a empresa faz buybacks, ou ela paga dividendos. Ok? E isso não acontece no ouro. Por isso é que o pessoal prefere, nestas alturas, ir para a dívida americana. Aí vocês dizem, mas, João, o mercado vai para a dívida americana, mas os Estados Unidos têm 39 trilhões de dívida. Está bem, mas vocês já viram aquilo rebentar? Não rebenta. Porquê é que a dívida, por exemplo, do Zimbábue rebenta e a dos Estados Unidos não rebenta? Porque existe confiança. Confiança na maior economia do mundo. Ok? E, como é óbvio, isto... agora, assim, se vocês querem... pode estar aqui a existir. Se vocês gostam de metais... Isto agora é para quem gosta de metais. Se vocês gostam de metais, pode estar a haver aqui uma oportunidade. Para mim só existem dois metais que, se eu ponderar investir, é nestes dois. É o cobre e a prata. Porque eles efetivamente têm uma utilidade maior no futuro do que o ouro, ok? Porque vocês precisam de prata para os chips, para os semicondutores, para essas tretas todas, e o cobre é igual, ok? Eu acho que o cobre pode atingir até setembro 7 dólares e qualquer 7 dólares e 20. Eu já não me lembro de um Copex. Eu acho que é Copex, mas não tenho certeza. Pronto, isto é um ETF de miners. Não, isto não é um bom exemplo para vocês. Eu queria vos mostrar. Deixem-me falar de uma coisa muito rápida. Vocês repararam, e eu escrevi isto aqui no grupo, vocês repararam que esta semana o Russell fez máximos? Ora, aqui está. Isto também estava no grupo gratuito. Não tudo, mas estava. Ok. Portanto, as small caps que dependem de um crédito barato e de uma economia forte escolheram o dia mais eufórico do ano para fazer novos máximos. Ou seja, quando o mercado absorveu o novo gigante de 2 bilhões de dólares, a SpaceX, sem grande esforço, mesmo com o Fed a ponderar as subidas de taxa de juros, o Russell 2000 quebrou a sua
linha relativa face ao SP500 e às 7 magníficas para o nível mais alto desde 2024. Ok? Isto pode ser uma coisa positiva, ok? Porque os mercados globais preferirem as small caps, ok? Pode ser uma trade alavancada via ETFs ou um sinal de rotação favorável para as small caps em deterioramento do SP500, ok? Isto pode ser bastante bom, porque como eu disse há bocado, para mim as small caps são um bocadinho o termómetro da economia e isso pode ser algo positivo. Bom, por outro lado, também pode ser uma rotação de capital, ou seja, a saída do setor de tecnologia, que se concentrou quase todos os ganhos desde março, ou seja, com a queda de petróleo e dos juros, espera-se agora uma rotação de capital em direção a setores cíclicos da economia real, como o setor industrial e o setor imobiliário. Aliás, para quem está dentro do grupo, eu já falei deste REIT há bastante tempo, ok? E ele já fez quase 100%. Deixem-me ver, eu posso ver o preço de entrada que tenho aqui nisto. Ora bem. Esperem aí. Portanto, 15,24. Portanto, quando eu falei neste REIT, estava nos 15,24. Isto já foi o ano passado, salvo erro. 15,24. Não. Ok, foi mais ou menos aqui em 2025, agosto. Está quase a fazer um ano. 63%. Isto é um REIT de hotéis. Mais, isto paga os dividendos de 3,20%. Na altura pagava mais porque o preço também estava mais barato. Okay? Portanto, para além dos 65% de valorização, ainda tenho mais estes dividendos fantásticos que recebo. E vocês preferem ouro, mas pronto. Bom, esta semana é tudo. Eu sei que o vídeo não foi o mais bem estruturado possível, mas eu ainda estou assim um bocado ontem ter saído à noite. Hoje também é o meu aniversário, quero aproveitar ao máximo para estar com as pessoas que eu gosto. Espero que tenham aproveitado o vídeo com algumas informações. Eu gostava de entrar mais a fundo em certos detalhes, em termos de geopolítica e análise gráfica, etc. Também, se for do vosso interesse, vocês podem comentar no vídeo que eu faça e eu no próximo assim o farei. Não se esqueçam, se entrarem na comunidade gratuita hoje e apenas hoje, têm acesso à comunidade privada com 30% de desconto. Se não, depois do dia de hoje estará fechada, não sei quando é que vai abrir outra vez. Eu por mim não abria mais vagas, às vezes abro porque o pessoal pede, porque, para vos ser sincero, eu tenho muito trabalho com esta comunidade e não é o dinheiro que me faz diferença, porque assim, eu gasto muito tempo aqui, não só a pôr as notícias, a escrever estes textos que vocês veem aqui, seja a pôr os earnings das empresas, o que é que eu acho que vai acontecer, o que é que não acho, as notícias todas durante o dia. Ok, se calhar eu vou ter que arranjar aqui um bot porque isto está a consumir imenso tempo. Portanto, isto aqui é Forex, vocês podem ver aqui todos os meses os pips que nós tivemos de ganho, o que é que perdemos, o que é que ganhamos. Por exemplo, no mês de março ganhamos aqui 1832 pips, isto é fantástico. 1397 no mês de fevereiro. Janeiro foi um mês mais fraquinho, que foi o início do ano. Esta semana também acabámos positivo, ainda não fiz as contas, mas vou fazer. Mas sei que acabámos positivo. Tivemos aqui um SL, mas também tivemos TPs aqui, portanto um TP aqui de 100 pontos, mais 90. Aqui um SL, aqui tivemos 340, 260 aqui. Portanto foi uma boa semana, ok? Depois nas ações vocês têm análises, tanto completas, o que é que eu acho que vai acontecer. Isto é o mais técnico possível que pode ser. Eu falei aqui, por exemplo, da AMC em maio, e entretanto ela já teve uma valorização de, olhem para isto, 112.000%, ok? Portanto, vocês não estão a ver bem. Aqui tem vídeos privados para a comunidade, os off-charts, aqui a falar de cripto, weekly outlooks, chat tivemos tem uma brincadeira, vocês têm PDFs aqui, têm ICT concepts, têm muita coisa, muita informação aqui, ok? Pronto, um abraço a todos, eu agora vou aproveitar o dia, vou só carregar o vídeo no YouTube
Um abraço a todos, bom fim de semana. Esta semana não sei se vou fazer off-chart, se tiver tempo faço, se não, esta semana não há off-chart. O João, mas assim não tenho trades para a semana. Lamento imenso, estudem um bocado. Um grande abraço a todos. A comunidade, o link da comunidade gratuita está na descrição do vídeo.